Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa aula de número 5 da disciplina de Matemática 1. Eu sou o professor Gladiero Oliveira e hoje a gente vai falar sobre relações entre seno, cosseno e tangente. Tá? Existem várias relações entre as razões trigonométricas e hoje a gente vai apresentar 3 relações dessas envolvendo seno, cosseno e tangente. A primeira relação é chamada de relação fundamental do triângulo retângulo e diz que se a gente somar o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, o resultado sempre vai ser igual a 1. Isso se a gente estiver trabalhando com ângulos entre 0 e 90 graus. Então, se eu tiver um ângulo de 10, 15 graus, 30, 60 graus, até 89 graus, sempre essa relação vai dar certo, vai funcionar. Tá? Para demonstrar essa relação, a gente vai desenvolver esse primeiro membro aqui da igualdade. Se eu conseguir desenvolver isso aqui e chegar no resultado 1, então vai estar provada a relação fundamental descrita aí nesse slide. Tá? Então vamos lá. Lembrando que o seno de um ângulo para calcular é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, nesse caso aqui, o seno do ângulo alfa vai ser o cateto oposto, que está representado pela letra C, dividido pela hipotenusa, que é o lado que está na frente do ângulo reto, está representado pela letra A. Então, o seno do ângulo alfa vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ser C sobre A. Já o cosseno desse ângulo alfa, o cosseno é calculado com cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cateto adjacente ao ângulo alfa é o B e a hipotenusa é o A. Então, aqui a gente vai ter seno, que é C sobre A ao quadrado, mais cosseno, que é B sobre A ao quadrado. Lembrando que quando a gente tem uma fração elevada a uma potência, essa potência vale tanto para o numerador da fração quanto para o denominador. Então aqui a gente vai ter C ao quadrado dividido por A ao quadrado e aqui vai ter B ao quadrado dividido por A ao quadrado. Como aqui embaixo o denominador vai ser comum, vai ser o mesmo, então a gente pode escrever assim, ó, C ao quadrado mais B ao quadrado, tudo isso dividido por A ao quadrado. Certo? Agora a gente vai lembrar da relação métrica principal do triângulo retângulo, que é o nosso teorema de Pitágoras. Tá? O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, quando a gente tem aqui C ao quadrado mais B ao quadrado, na verdade isso é igual a A ao quadrado. Então, eu vou trocar aqui, onde tem C ao quadrado mais B ao quadrado, eu vou colocar A ao quadrado. E a gente vai ter o seguinte, um número dividido por ele mesmo sempre dá 1. Então, está aprovada a nossa primeira relação fundamental. Sempre que eu tiver seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um ângulo, o resultado dessa conta sempre será igual a 1. A nossa segunda relação entre as razões trigonométricas diz o seguinte: a tangente de um ângulo é igual ao seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Tá? Então, como é que a gente vai fazer essa conclusão aqui? Primeiro, eu tenho que me lembrar como é que calcula a tangente. A tangente é calculada dividindo o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, no caso aqui do ângulo alfa, o cateto oposto está representado por esse Czinho aqui e o cateto adjacente pelo Bzinho. Então, a tangente do ângulo alfa é C sobre B. Tá? Só um parênteses aqui, mais uma vez, essa relação está valendo para ângulos entre 0 e 90 graus. Tá? Então, C sobre B. O que acontece? Quando eu tenho uma fração, lembra que a gente pode simplificar frações, pegar aqui, dividir em cima e embaixo por um mesmo número? Então, eu vou fazer isso, eu vou simplificar essa fração, mas eu vou escolher estrategicamente aqui esse número para simplificar, eu vou pegar a medida do lado A, a medida da hipotenusa do triângulo. Então, aqui eu teria C sobre A
dividido por B sobre A. Tá? Eu posso fazer isso. É a mesma ideia de simplificar uma fração, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Ora, mas C sobre A é justamente o cateto oposto ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa, ou seja, é o seno. E B sobre A é justamente o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, então é o cosseno. Sendo assim, está mais uma vez provada a nossa segunda relação. A tangente de um ângulo é igual ao seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Ok? Já a nossa terceira relação é uma que eu já comentei na aula anterior. Tá? O que diz? Se eu tiver dois ângulos complementares, o que significa isso? Quer dizer, dois ângulos cuja soma seja igual a 90 graus. No caso do triângulo retângulo, isso sempre vai acontecer com os outros dois ângulos aqui, tá? Porque um dos ângulos já é 90. A soma dos outros dois sempre tem que dar 90 para completar os 180 graus do triângulo, certo? Então, se eu tenho esses dois ângulos complementares, o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro. O cosseno de um vai ser igual ao seno do outro. Bom, isso é muito simples de ver, né, gente? O seno do ângulo alfa é o cateto oposto ao alfa, dividido pela hipotenusa. Então, vai ser C sobre A. Mas C sobre A é justamente, se eu estiver olhando para o ângulo beta, seria o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ou seja, seria o cosseno de beta, né? Então, isso é bem simples de se enxergar. Da mesma forma, o cosseno de alfa é o cateto adjacente pela hipotenusa, então vai ser B sobre A. Só que se eu estiver olhando para o ângulo beta, esse B não é cateto adjacente, ele é cateto oposto. Então, se ele é cateto oposto, esse B sobre A seria o seno do ângulo beta. Ok? Então, só para a gente prestar atenção que sempre vai ter essa inversão aqui, né? Quando a gente está no triângulo retângulo, onde esses ângulos são complementares. Seno do ângulo A igual ao cosseno do B, do beta, cosseno do alfa igual ao seno de beta. Então, pessoal, resumindo aqui, o que a gente sabe então no triângulo retângulo? Eu sei que eu posso fazer o teorema de Pitágoras, super útil, super utilizado, né? Sempre aparece. Eu tenho a relação fundamental do triângulo retângulo, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Eu sei que a tangente de um ângulo é o seno dividido pelo cosseno. Tudo isso para ângulos entre 0 e 90 graus. E eu sei que se eu tiver ângulos complementares, ou seja, que somam 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Tá? Então, essas relações vão ser muito úteis nos exercícios daqui para frente, além de, claro, saber calcular seno, cosseno e tangente. Né? Fazer as razões trigonométricas também vai ser interessante conhecer essas relações. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Determine o valor do seno do ângulo beta indicado no triângulo abaixo. Então, veja bem, eu quero calcular o seno do ângulo beta. Para eu calcular o seno, eu preciso do quê? Cateto oposto e hipotenusa. Eu tenho o cateto oposto aqui, né? Se eu olhar para o ângulo beta, o cateto oposto é 10, mas eu não tenho a hipotenusa. Se eu não tenho a hipotenusa, eu não vou conseguir calcular o seno. Então, eu preciso primeiro descobrir a hipotenusa. Ora, para descobrir essa hipotenusa, é muito simples. Eu posso usar nosso famoso teorema de Pitágoras. Estou chamando aqui a hipotenusa de x. E vamos usar o teorema de Pitágoras aqui. Ó. X ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 5 ao quadrado é 25. Então, a gente vai ter que x ao quadrado igual a 125. E aí esse quadrado passa para o outro lado na forma de uma raiz quadrada. Então, a hipotenusa, o x, que a gente está procurando, vai ser a raiz quadrada de 125. Mas não tem raiz quadrada exata de 125. O que a gente faz quando não tem uma raiz exata? A gente fatora o número. Tá? Então, 125, eu posso dividir 125, não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, então eu vou tentar por 5.
Tá? Eu sei que dá para dividir por 5, determino em 5. Então, 125 dividido por 5 dá 25. Podem fazer aí a continha com calma, tá? 25 dá para dividir por 5, que dá 5. 5 dá para dividir por 5, que dá 1. Quando a gente chega no 1, quer dizer que a fatoração terminou. Então, 125 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. Tá? Mas eu estou querendo tirar a raiz quadrada desse número. Então, eu estou procurando parzinhos de multiplicação. Então, aqui, ó, em vez de escrever 5 vezes 5 vezes 5, ou então escrever 5 ao cubo, né, 5 elevado a 3, eu vou escrever assim, ó, 5 ao quadrado vezes 5. Por que eu escrevo assim? Porque esse quadrado ele vai simplificar com a raiz. Então, esse 5 que está ao quadrado, quando eu tiro a raiz quadrada dele, vai cancelar. Então, esse 5 aqui vai conseguir sair da raiz. E esse 5 que está sozinho, que tem o expoente 1, aqui embora não esteja escrito, né, a gente sabe que é o expoente 1, ele não vai conseguir sair da raiz. Então, nossa resposta vai ficar assim, ó. O 5 que está ao quadrado sai da raiz, que simplifica, quadrado com a raiz. E o 5 que estava com o expoente 1, que está sozinho, continua dentro da raiz. Então, nossa hipotenusa é 5 raiz de 5. Prestem atenção que vai aparecer muito nos nossos exercícios de seno, cosseno e tangente, continhas com raízes, tá? Com raiz quadrada. Porque, em geral, é difícil você ter valores exatos dos lados do triângulo. Então, de vez em quando, sempre aparecem essas raízes, tá? Então, vamos agora para a determinação do seno. Então, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de beta, cateto oposto a beta é 10, hipotenusa a gente acabou de calcular é 5 raiz de 5. O que vai acontecer aqui? Eu posso simplificar o 10 e o 5, dá para dividir por 5. Então, a gente teria 10 dividido por 5, 2, 5 dividido por 5, desculpe. 5 dividido por 5 é 1. Então, fica o seno de beta igual a 2 sobre raiz de 5. Normalmente, não é interessante que a gente deixe uma raiz no denominador das frações. Tá? Então, a gente vai tentar tirar essa raiz daqui. Como é que a gente tira essa raiz daqui? A gente vai fazer um processo chamado racionalização, que consiste no seguinte, ó. Eu não quero ter essa raiz aqui embaixo, então eu vou multiplicar por um número que eu consiga tirar essa raiz. Normalmente, que número é esse? É justamente a própria raiz, tá? Então, eu vou multiplicar por raiz de 5 aqui embaixo, e se eu estou fazendo aqui embaixo, eu tenho que fazer lá em cima também, para não alterar o valor desse número, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Em cima vai ficar 2 vezes raiz de 5, aqui. E aqui embaixo, o que eu teria? Ó? 5 vezes 5 dá 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a gente consegue escrever o seno do ângulo beta, que já estava aqui. Ó. É esse valor aqui, mas a gente está reescrevendo ele para apresentar dessa forma. O seno do ângulo beta é 2 raiz de 5 sobre 5. Fica uma forma mais elegante aqui de apresentar. Ok? Então, o que a gente usou nesse exemplo? Para poder responder o seno, eu precisei recorrer ao Teorema de Pitágoras, a uma das relações que eu já conhecia. Exemplo 2. Determine os valores do cosseno e da tangente de um ângulo alfa, sabendo que seno de alfa é igual a 1 sobre 4. Bom, eu tenho seno, agora eu quero saber o cosseno e a tangente. Se eu tenho seno e quero o cosseno, o que eu posso usar? Eu posso usar a relação fundamental do triângulo retângulo, né? Que ela engloba justamente seno e cosseno. Então, vamos lá. Substituindo aqui o valor do seno, vai ficar 1 sobre 4 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado igual a 1. 1 ao quadrado dá 1, 4 ao quadrado dá 16. Então, a gente vai ter essa continha aqui, ó. 1 sobre 16 mais cosseno ao quadrado igual a 1. Esse 1 sobre 16 está positivo, passa negativo. Então, a gente vai ter cosseno ao quadrado igual a 1 menos 1 sobre 16. Para poder fazer essa continha,
eu preciso ter, como é uma continha com fração, eu só posso fazer a subtração se eu tivesse aqui duas frações com o mesmo denominador. Ou seja, eu tinha que ter, no caso aqui, 16 embaixo desse primeiro número também. Qual é a divisão por 16 que dá 1? Ora, é justamente 16 dividido por 16, não é assim? Então, no lugar desse 1 aqui, deste 1, a gente vai pensar que é 16 dividido por 16. Tá? Então, como é que ficaria a nossa continha aqui? Ó? 16 sobre 16 menos 1 sobre 16. Isso aqui dá 15 sobre 16. Tudo bem? De novo, pessoal, o que eu fiz? Ó? Onde estava escrito 1, eu pensei que eu gostaria que tivesse uma divisão por 16, para poder fazer a conta. Que divisão por 16 que dá 1? É justamente 16 dividido por 16 que dá 1. Então, eu fiz essa substituição aqui. E aqui agora a gente pode fazer a continha. 16 menos 1 é 15. 15 sobre 16. O cosseno está ao quadrado, ele vai passar na forma de uma raiz. Lembrando que a raiz quadrada vai valer tanto para o número de cima, para o 15, quanto para o de baixo, para o 16. Raiz de 15 não tem. E se a gente fatorar também, não vai dar para resolver, porque fatorando 15, 15 é 3 vezes 5. Então, não acha nenhum parzinho que consiga simplificar e tirar da raiz. Por isso que a gente deixa a raiz de 15 mesmo. E o 16, raiz de 16 é 4. Então, temos aqui que o cosseno do ângulo alfa é 15 sobre 4. Já sabíamos o seno, já temos o cosseno, está faltando agora a tangente. Então, vamos lá. Tem o seno, tem o cosseno. Para calcular a tangente, a gente vai usar aquela nossa segunda relação, que diz que a tangente de um ângulo é igual ao seno dividido pelo cosseno. O seno desse ângulo é 1 sobre 4, o cosseno é raiz de 15 sobre 4. Então, quando a gente coloca aqui na fração, é só simplificar aqui esses 4, né? Que tem em cima e embaixo. Então, vai ficar a tangente do ângulo alfa igual a 1 sobre 15, sobre raiz de 15. Só que, mais uma vez, a gente não gosta da raiz no denominador, aqui embaixo. A gente vai racionalizar essa tangente aqui. Vamos multiplicar pela raiz de 15 em cima e embaixo. E a nossa resposta vai ser tangente do ângulo alfa igual. Aqui em cima vai ficar 1 vezes raiz de 15. E aqui embaixo, 15 vezes 15 dá 225. Ou então 15 ao quadrado, que vai cancelar com a raiz e vai sobrar só o 15. Tá? Então, a partir do seno, conseguimos encontrar o cosseno e a tangente desse ângulo alfa, utilizando as relações trigonométricas que a gente já conhecia. Então, pessoal, é isso. Final da nossa aula número 5. Espero que tenha ficado claro e deixo vocês aí com os exercícios. E no nosso momento síncrono a gente discute um pouquinho, tá bom? Abraço e até a próxima aula.